Marias! Estamos aqui de volta para conversar hoje sobre um tema muito importante também para todas nós mulheres. Hoje vamos falar de uma alimentação saudável. Uma alimentação saudável que seja benéfica para a mulher. Que se alimentar bem é importante para a saúde, isso nós não temos dúvidas. Mas muitas vezes pensamos fazer certas coisas que achamos que é bom para a nossa alimentação, que é certo, mas a gente não está fazendo certo, está errado mesmo. O que vocês acham desse tema alimentação saudável? Vou começar logo com a Eli. Pois é, eu gosto muito, né, de alimentação saudável, essa rotina, né, saudável, mas a gente vem para um problema, que é o nosso tempo. Eu acho que a mulher hoje, ela é muito desenvolvida, então ela gosta muito, ela faz faculdade, ela trabalha, ela tem um bom desempenho profissional, e aí quando chega a parte da alimentação, que é a preparação para ter aquele alimento saudável, né, ter um acompanhamento correto, aí o negócio pega, aí é difícil. Assim, a dificuldade que eu encontro, né, é realmente, assim, a alimentação, né, porque eu não posso dizer que eu não sou daquelas pessoas que comem muito, que, assim, que me alimenta corretamente, que se alimenta corretamente, né? Não tenho essa alimentação correta. Então, para mim, a dificuldade é essa, né? Encontrar uma rotina alimentar que se adeque, né, ao meu tempo e que eu realmente faça, né, valer essa rotina. Eu confesso que eu não tenho muito isso de alimentação saudável. Eu até gosto de frutas, verduras, comer um arroz integral, comer um brócolis, mas eu sempre arranjo uma desculpa do tempo. Hoje eu não posso merendar, então quando for de noite eu como pela minha merenda que vai saciar a minha fome da merenda e com a janta. Tudo junto assim misturado, né, bem? Eu acho que o meu problema no caso é a questão de ter uma alimentação balanceada. A questão do tempo também acaba pegando, né? Porque às vezes você vai diariamente naquele arroz, feijão e carne, arroz, feijão e carne. No meu caso, né? Ainda mais que eu gosto muito de carne, então acabo não dando muito espaço, às vezes, para os outros tipos, carne branca, um peixe, etc. E eu já ouvi falar que a carne branca é mais saudável que a carne mesmo, a carne vermelha. Eu também sou como você, eu amo uma carne vermelha e não troco, sendo bem sincera, eu não troco uma carne branca. E tem assim também o problema do turbilhão de dietas, né, de fórmulas mágicas que a gente encontra nas redes sociais, que a gente não tem como fugir disso. A maioria das pessoas, elas querem ir lá na rede social e encontrar uma solução imediata. E isso acarreta muitas vezes num problema de saúde. E não é só essa questão da divulgação das dietas, a gente hoje em dia tem divulgação de tanta coisa gostosa no Instagram, na internet, etc. Sorvete, isso, aquilo, outro, umas receitas incrementadas que você fica assim, eu quero. Isso é um problema, viu, Vera? É um problema. A gente tem que, né, ter muito cuidado com isso. Além das dietas, o exercício também, né? A gente encontra muito na internet, aqueles exercícios rápidos, que como a Eli falou, pode acarretar em algum problema futuramente. Não é o mais indicado, às vezes, para você, né? Agora vamos fazer o seguinte, vamos incluir uma pessoa nesse nosso bate-papo para deixar esse bate-papo assim mais especializado, com informações seguras, fidedignas. Então, Fabiana Mello, vem pra cá. Vamos conversar um pouquinho com ela para tirar essas dúvidas, né? Olá. Seja bem-vinda. Obrigada. Fabiana Mello, gente, ela é nutricionista e vai nos ajudar um pouco com essas questões sobre alimentação saudável. Uma das primeiras perguntas que eu tenho para ti é: como começar uma alimentação saudável sem fazer dieta? É possível? Como é que é isso? Na verdade é possível, nós trabalhamos muito com essa relação de que dieta, ele dá um ar de restrição. Então assim, não é algo que nós trabalhamos tanto na nutrição atualmente. Então assim, o correto seria o quê? Trabalhar com a relação de reeducação alimentar para assim ser feito um cardápio alimentar para você, no caso da grande e dessa relação mesmo da individualidade biológica de todo que nós todos temos. Já não caímos naquele problema de que aquela receita da internet vai me trazer algum problema, já é uma coisa bem certinha. Isso, exatamente. Na verdade, dietas a gente encontra várias na internet, Instagram. Existe uma gama de dietas, de fato, da moda, que nós chamamos, que você encontra na internet. Porém, existe essa relação de o que é melhor para mim, o que é de acordo com a minha profissão, o que é de acordo com o meu dia a dia. E Fabi, vocês fazem alguma avaliação assim para saber como é que tá
é questão de hormônio, né? Principalmente nós mulheres temos hormônios e variações de hormônios, né? Vocês pedem esse tipo de cuidado? Vocês têm esse tipo de cuidado? Sim, na verdade é muito interessante que tenha. Então eu peço já para que o paciente venha até mim com os exames hormonais, testosterona, vitamina D, colesterol, tudo isso é muito interessante para poder a gente estar iniciando a rotina alimentar de acordo com o perfil dele. Então a gente sempre pede para que o paciente já venha com essas informações. E Fabi, a dificuldade de toda mulher, é possível a gente ter uma vida saudável com a rotina atualmente, assim, que a gente não tem tempo para quase nada? Com certeza, é muito possível, vai da relação que eu estava falando no início. É muito interessante que o profissional converse com você, tenha o cuidado de conhecer a sua rotina para assim estar fazendo um cardápio de acordo com a sua realidade. O que a gente vê muito é tipo, paciente recém que iniciou esse processo da reeducação alimentar já começar com dietas, que eu posso falar, com dietas totalmente radicais, acabam não conseguindo seguir, né? Acabam ficando desmotivados e tudo mais, então isso piora muito mais pra mim, quando ele volta comigo. Então o que eu peço é o quê? E uma coisa que eu sempre falo no meu Instagram e tudo mais, eu sempre tento incluir e passar essa relação que existe o cardápio para você. E para você é outro, e para você é outro, e para você é outro. Então, isso é muito interessante que todos entendam. É o mais indicado, é o ideal de fato, né? Eu acho que é o que vai ter um efeito, assim, satisfatório. Exatamente, exatamente. E o universo feminino, assim, a gente pode, pelo menos nós mulheres, a gente já até falou sobre isso na TPM, chocolate, doce. Como é que a gente pode equilibrar isso com a rotina alimentar? Na verdade, isso é muito normal entre nós mulheres mesmo. Tem a relação também hormonal. Então, o que nós fazemos muito na nutrição hoje é estar fazendo um controle hormonal para quando chegar esses dias não ter esse ataque de más. Então, na nutrição também, com o próprio cardápio, nós procuramos sempre introduzir alguns alimentos que vão diminuir essa sensação. Uma canela, um cacau em pó. Então, alguns alimentos podem estar melhorando nessa relação da TPM e tudo mais. Também existe a relação de fitoterápicos, que são medicamentos extraídos de ervas, que são específicos para cada cofator. TPM, redução da região abdominal e tudo mais. E hoje em dia já tem até uma culinária mais voltada para isso, né? Às vezes brigadeiro de beterraba com batata doce, um bolo integral, que a gente tem às vezes a sensação de estar comendo uma coisa que é gostosa, mas que também é bem mais saudável do que, por exemplo, um bolo de chocolate. Na verdade, uma coisa que eu falo para todos os meus pacientes que vão até mim você nunca vai ouvir a palavra proibição da minha boca. Nunca. Então eu nunca vou chegar assim, você está proibida de comer tal coisa. O que eu faço e o que eu peço para eles entenderem é que existem os momentos para cada coisa. Então, assim, existem esses cardápios, na verdade, receitas funcionais, que a gente chama, que são muito interessantes. Mesmo. Eu já vi beijinho de erva cidreira. Então, assim, e é muito bacana mesmo trabalhar com essa cozinha. Consegue mascarar esses perfis. E assim, Fabi, tem um outro porém nesse caso. Eu, como gosto muito de vida saudável, eu costumo dizer que eu fiquei maníaca dos rótulos de saber a composição dos alimentos, porque eu sei que isso é importante. Quando a gente tem um acompanhamento com o nutricionista, a gente acaba se policiando para entender melhor a estrutura dos alimentos. E a gente sabe que às vezes tem alimentos que se passam por saudáveis, mas na verdade não são. Como é que tu faz esse acompanhamento para que o teu paciente ele possa entender melhor isso? Existe muito, muito, muito mesmo. Os famosos te enganei do mercado. A gente pensa que é saudável, mas na verdade não é. Então, assim, quando chego, normalmente na consulta em si, eu faço um relatório, eu faço algumas perguntas e as perguntas vêm em cima do dia a dia deles. E naquele momento eu já passo a explicar, olha, essa bolacha que se diz ser integral, na verdade ela não é tão integral. Essa relação de embutido que você tanto gosta de colocar no seu pão, na verdade não seria uma boa opção. Então eu já tento conversar com ele, já converso com ele na consulta. E sempre faço e peço para ter um feedback de acordo com esses alimentos. Então, assim,
caso eu coloque no seu cardápio um alimento que você gosta ou que você não encontra e quer introduzir, Fabiana, tem como introduzir tal alimento? Você acha que seria uma boa proposta? Aí eu vou e falo, seria sim, não tem tanto problema. Não tem problema, mas inclui em tal horário, então já busco e já peço para conversar. E já converso, né, em relação a isso. A questão dos rótulos em si é uma coisa que eu peço para todos os meus pacientes lerem. Eu explico mesmo para eles na consulta qual que é a melhor versão, o que vem primeiro, o que tem maior quantidade. Então, isso é algo também que eu passo a conversar nas consultas. As pessoas, às vezes, elas acham que por estar ingerindo menos calorias, elas já estão tendo uma alimentação saudável, né? E, na verdade, não é bem assim que acontece. Exatamente. Chega muita gente no meu consultório que vem além da compensação, né? Não, eu vou comer um pedaço de bolo agora no almoço, mas no almoço, mas no jantar eu vou comer, tipo, 2 claras de ovos. E isso não é bacana. Na verdade, o que eu falo é o quê? Come o bolo, tenta escolher o melhor horário, né, dessa refeição que você quer, que aí de repente seria após um treino, enfim, encaixar o melhor horário desse alimento e assim a gente ter a melhor introdução. E tem essa questão mesmo de você parar e o que eu vou comer, o que realmente é interessante, o que não é interessante. Então, tem em cima disso, horários e não vale. Caloria, hoje em dia na nutrição, nós não temos tanta essa referência. Nós temos a referência de calorias, porém, o que nós temos mais referência é a relação de funcionalidade de cada alimento para mim, para você e tudo mais. Uma pergunta que eu acredito que seja bem importante: que tipos de alimentos podem ser introduzidos na nossa alimentação que vão ajudar a prevenir certas doenças, principalmente aquelas que são típicas do sexo feminino? Na verdade, existem vários alimentos. O que nós trabalhamos muito com a relação hoje são de antioxidantes, vitaminas E, vitamina A, que trabalham nesse perfil mesmo de depender também da patologia, porque de patologia para patologia tem uma referência maior, uma busca maior de cada alimento. Então, vai depender da patologia, mas basicamente antioxidantes, vitamina E e tudo mais, tudo isso é muito interessante estar introduzindo no nosso perfil estético também, né? Pele, cabelo e São tudo mais. coringas, podemos dizer, esse tipo de alimentos. Exatamente. E proteínas magras também, que aí tem a questão da busca do colágeno, que toda mulher precisa. Então, assim, o mundo da nutrição é um mundo gigantesco mesmo. Então, tem assunto a beça, tem muita coisa para se falar. Então, mas basicamente seria isso mesmo, proteínas magras, bons carboidratos e antioxidantes. E é bom ressaltar, né, Fabi, que toda refeição ela é importante, né? O café da manhã, o lanche, o almoço, né, Li? Tá bem deliciado. Gente, a questão do tempo, eu tô dizendo, é complicado mesmo. A gente tenta, mas às vezes, né, acontece. Né, meninas, quando vocês trazem aqueles chocolates, né, aquelas coisas, né, gordurosas, o que é que eu falo? De que não pode. Então, Não pode, mas depois ela vai comer. Deixa pro final de semana, tipo, final de semana. Tipo assim, domingo, fim de tarde. Sábado, tô bem assim, vou comer, bem mais ou menos isso. Hoje é final de semana. Não, mas voltando mesmo para a questão, né? Toda a alimentação, né? Todo momento, o café da manhã, o almoço, o jantar, né? Ele é muito importante ter essa importância para a nossa alimentação diária, para o nosso organismo também. Exatamente. Na verdade, não existe essa questão de eu vou deixar de almoçar porque eu comi demais no café da manhã. Eu vou deixar de jantar. Não existe isso. Todas as refeições são importantes em relação a fornecimento de energia, em relação à hipertrofia, em relação à definição. Então, todos os alimentos, todas as refeições são importantes para a gente. Show! Acho que muitas das nossas dúvidas, né, muitas informações importantes, a gente já conseguiu colher aqui com a Fabi para procurar ter uma consciência mais saudável, né, Eli? Isso mesmo. E agora vocês já sabem, né? Procurar um profissional, né? Ter uma alimentação, buscar uma alimentação mais saudável, fazer aquela atividade física que é bom demais e, curtir a vida. Fabi, muito obrigada pela tua presença. Obrigada a vocês, foi um prazer mesmo estar aqui. Espero que esse mundo da nutrição aumente e que vocês possam abordar cada vez mais aqui nesse programa de vocês. Ótimo. Vocês gostaram desse tema, né? Alimentação saudável. Esse é apenas o primeiro vídeo da série.
Fique ligado que muitos outros assuntos, outras abordagens, a gente vai fazer a respeito dessa temática.